Mateus capítulo 5, vou ler do versículo 1 ao 12. Diz assim a santa palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Somente até aqui. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela leitura de tua santa palavra, Pai, que já é abençoadora para cada um de nós. Mas nós clamamos que o Senhor permaneça conosco aqui, falando conosco. Para isso nós pedimos a iluminação do teu Espírito. O Espírito Santo não trabalhar em nossas vidas, nos iluminando nesse momento, nos dando clareza. Eu falarei em vão, meus irmãos ouvirão em vão. Então, Senhor, fale conosco, que não haja barreiras em nós para ouvirmos e compreendermos a tua vontade. Que clamamos em o nome de Jesus. Nesse ponto do Evangelho, Jesus estava experimentando uma espécie de popularidade em seu ministério. A pregação de Jesus estava avançando e, à medida que avançava, mais e mais pessoas paravam para ouvir o que Jesus pregava. Muitas pessoas buscavam Jesus para ouvir o que ele falava. Porém, muitas outras buscavam a Jesus simplesmente ou tão somente por causa dos milagres que ele efetuava. Capítulo antes desse que nós lemos, você pode seguir na tua Bíblia, no capítulo 4, do versículo 23 ao 24, diz exatamente isso. Diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Sim, o ministério de Jesus tinha crescido de forma surpreendente. O ministério de Jesus era regado por sinais e prodígios. Aonde Jesus estava, havia milagres acontecendo. Levavam multidões de enfermos, multidões de endemoniados, e todos eram curados, todos eram sarados e libertos. Isso fazia com que Jesus se tornasse cada dia mais popular, digamos assim, em sua pregação, mais famoso, digamos assim. Então, onde o Senhor Jesus estava, a Bíblia não fala que uma multidão seguia Jesus. Aonde o Senhor Jesus estava, a Bíblia diz que multidões o seguiam, o procuravam. Muito provavelmente, a gente vai ver isso mais claro, mais na frente no Evangelho, quando o Senhor Jesus chega a confrontar essas pessoas que o procuravam, o seguiam, somente por causa de milagres. Mas nesse ponto, o Senhor Jesus ainda não confrontou essas pessoas.
ele aproveitava essa oportunidade para pregar às multidões. O detalhe nesse ponto do Evangelho de Jesus é que a pregação de Jesus tinha um único tema. Conhece um pregador de um tema só? Alguém pode criticar quando um pregador tem só um tema, né? Jesus era o pregador de um único tema, e o único tema da pregação de Jesus era a vinda do reino de Deus e a necessidade de arrependimento para entrar no reino de Deus. Jesus não falava outra coisa para as multidões. Jesus não pregava outra coisa senão a necessidade de arrependimento, porque o reino de Deus estava chegando. Esse era o tema da mensagem de Jesus. Ainda lá no capítulo 4, no versículo 17, diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse era o resumo da pregação do nosso Cristo. O reino de Deus passou a ser o tema central na pregação de Jesus. Jesus então andava anunciando que o reino de Deus, ou o reino vindo dos céus, estava sendo implantado na terra, estava sendo inaugurado na terra o reino de Deus. Sim, o reino dos céus tem um aspecto futuro, de quando, enfim, de uma vez por todas, o Senhor Jesus irá reinar sobre todos, e todo olho verá o Senhor Jesus reinando, e todo joelho terá que se dobrar diante do seu trono. Então, o reino de Deus tem esse aspecto futuro, aponta para o futuro, mas o reino de Deus, quando a Bíblia fala do reino de Deus, está apontando também para o presente. Foi o Senhor Jesus quem falou que o reino de Deus já está entre nós. O Senhor Jesus veio trazer esse reino, veio estabelecer, veio fundar definitivamente o reino de Deus entre nós. Então, quando grandes multidões afluíam para onde Jesus estava, quando Jesus se viu cercado pelas multidões, ele se retirou para o monte. Ele pregava sim às multidões, anunciava o reino às multidões. Mas teve um momento, no auge de sua popularidade, que quando as multidões chegaram para ter uma audiência com Cristo, ele simplesmente deixou as multidões onde estava e se retirou para o monte. Os discípulos de Jesus entenderam isso como um sinal de que eles deveriam também ir para o monte. No versículo 1 do texto que nós lemos hoje, agora em Mateus 5, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Multidões buscaram Jesus, mas Jesus deixou as multidões, subiu ao monte. Esses discípulos mencionados aqui não eram apenas os 12, mas sim todos aqueles que já tinham firmado um compromisso com Jesus. E, na verdade, essa é a grande diferença entre multidão e discípulo. A multidão pode ser imensa, a multidão pode fazer muito barulho, a multidão pode impressionar por seu tamanho, mas a multidão não tem compromisso com o Senhor. Quem tem compromisso com o Senhor são os discípulos. Quem já dedicou, quem já ofertou, quem já consagrou a vida a Jesus são os discípulos. As multidões são apenas ouvintes, por vezes até pagantes, mas não são comprometidos com o Senhor Jesus. A começar pelo fato, a grande diferença marcante da multidão é que elas procuram Jesus interessadas, em primeiro lugar, pelos milagres de Jesus. A multidão procura o Senhor Jesus pelo que o Senhor Jesus pode oferecer, e somente isso. Pior, oferecer aqui na terra, e somente aqui na terra. A multidão procura Jesus porque sabe que o Senhor Jesus, de fato, abençoa os homens. As multidões procuram Jesus porque sabem que o Senhor Jesus é verdade, cura os enfermos, expulsa e liberta os endemoniados. O Senhor Jesus muda a história de todos os homens.
O Senhor Jesus muda a história terrena também, enche as pessoas também com bênçãos materiais, digamos assim. Isso tudo é verdade. Mas a multidão procura Jesus somente por causa disso e por nada mais. Provavelmente por isso que o Senhor Jesus se retira, deixa a multidão onde ela estava, vai ao monte. Os discípulos vão atrás de Jesus no monte, passam a receber ensinamentos. Somente o Senhor pode dar aos seus discípulos. Os ensinamentos desse momento do ministério de Jesus, do capítulo 5 ao capítulo 7, ao final do capítulo 7, é um grande sermão, conhecido como o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Foi um sermão direcionado de Jesus aos seus discípulos. Não foi um sermão direcionado de Jesus à humanidade. Para a humanidade, o Senhor Jesus falava o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas para os seus discípulos, para a igreja, para os seus servos, para os seus filhos, para os escolhidos, para os eleitos, o Senhor Jesus tinha um sermão mais cheio de detalhes. O Sermão do Monte é um sermão rico. Ali nós encontramos no Sermão do Monte os fundamentos, as bases para uma vida cristã piedosa. O Sermão do Monte não é um sermão fácil. Há muitos irmãos que conseguem enxergar o Sermão do Monte como uma carta de Jesus para que os homens vivam de qualquer forma. As pessoas resumem o Sermão do Monte a um Cristo caridoso, demasiadamente carinhoso, que trata do pobre, do necessitado, do humilde, do que chora. Muitas pessoas enxergam no Sermão do Monte apenas um evangelho fraco, um evangelho frágil, um evangelho superficial. Mas no Sermão do Monte o Senhor tratou de temas seríssimos, temas que nós temos dificuldade de tratar no Sermão do Monte. No Sermão do Monte Jesus falou de divórcio, de uma forma que nós temos dificuldade de entender. Foi lá no Sermão do Monte. Só para você perceber que não era fácil, não é um sermão fácil. Mas por hora vamos ficar somente com o início desse grande sermão, que são as bem-aventuranças. Isso por quê? Eu concordo com o pastor Charles Swindoll quando ele disse que as bem-aventuranças é o retrato do servo. Eu vou além. Para mim, as bem-aventuranças, esse texto que nós lemos até o versículo 12, nós encontramos aqui o retrato falado do discípulo, segundo Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus destacando as marcas que precisam existir num cidadão do reino dos céus. As multidões, o Senhor Jesus pregava sobre o reino dos céus e a vida do reino dos céus, mas quando juntou a igreja, juntou os discípulos, em primeiro lugar, o Senhor começou a destacar as marcas, as características, os sinais que precisam existir em todo servo de Deus, em todo discípulo verdadeiro, em todo cidadão do reino. Por isso que eu vou chamar as bem-aventuranças como o retrato falado do verdadeiro discípulo segundo Jesus. Amém? E assim a gente vai entrar na nossa exposição de hoje. Bem-aventurança significa feliz de verdade. Bem-aventurado significa ser verdade. Nós iremos falar em outra oportunidade sobre a felicidade. Hoje nós iremos falar sobre as marcas, sobre as características, sobre os sinais de um cidadão do reino dos céus. A primeira marca destacada por Jesus, a primeira marca, segundo Jesus, que precisa existir num cidadão do reino de Deus, é a humildade. Está no versículo 3, texto que nós lemos. Bem-aventurado de espírito. Em algumas traduções da Bíblia está pobre de espírito. Não sei se é assim que está na sua tradução. Isso gera uma controvérsia, irmãos, pois muitos fazem um uso político ideológico desse texto, afirmando que Mateus 5:3 é a prova de que Jesus tinha
predileção pelos mais pobres financeiramente. Muitos acreditam que os pobres financeiramente têm um tipo de primazia no ministério de Jesus, mas isso não acontece. O Senhor Jesus não veio tratar de nossas pendências materiais, econômicas. O Senhor Jesus veio tratar de nossas pendências com Deus. Em relação às nossas pendências com Deus, ricos e pobres são idênticos, todos pecadores, necessitados da graça de Deus. Mas, na verdade, quando a Bíblia diz, ou quando o Senhor Jesus estava falando sobre humildade de espírito, ele estava se referindo àqueles que reconhecem de coração que são pobres, não no sentido financeiro, mas são pobres no sentido de não poderem realizar nada em suas vidas sem o auxílio divino. Isso é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito ou ser humilde de espírito não está relacionada à nossa condição social, não está relacionado ao tamanho de nossa casa ou ao volume de nossa conta bancária, nada disso. Ser pobre de espírito, ser humilde de espírito, é entender que nós somos pobres no sentido de que não temos em nós recurso algum e dependemos completamente do agir de Deus em nossa vida, em cada passo que dermos em nossa história. Para tudo dependemos do Senhor Jesus, para tudo. Então, ser humilde de espírito é ter uma avaliação correta de si mesmo, é sermos honestos com nós mesmos, é reconhecermos nosso verdadeiro estado, nossa verdadeira condição, é reconhecermos que não somos tão fortes, nem tão inteligentes, muito menos ainda merecedores, que dependemos completamente de Deus agindo em nosso favor e que, principalmente, se nós não conseguiremos sozinhos agradar ao nosso Deus, ser humilde de espírito é reconhecer nossa pequenez, é reconhecer nossa fraqueza, em todas as áreas, irmãos, em todas as áreas. Foi o Senhor Jesus quem disse em João capítulo 5, João 15, versículo 5, o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Sabe o que significa nada na Bíblia? A gente tem uma mania estranha de entender esses textos bíblicos somente numa área, digamos assim, numa área espiritual de nossa história. A gente entende, já compreendemos que nós não conseguimos alcançar a salvação, as bênçãos de Deus, o favor do Senhor, o dom do Espírito por nossos méritos próprios. Isso nós já entendemos. Mas quando Jesus falou que sem Ele nada podemos fazer, é nada. Tentar estabelecer uma vida, tentar crescer economicamente, tentar desenvolver uma família, tentar criar os filhos, tentar uma nova profissão, tentar acabar a faculdade sem o Senhor Jesus, é uma loucura para quem é cristão. O que o Senhor Jesus estava dizendo é o seguinte: em cada área de sua vida, durante toda a sua semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o seu ano, durante toda a história, cada ato que você fizer, você não pode fazer sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos deixar o Senhor Jesus de fora daquele aspecto da nossa vida que a gente acha que não tem nenhuma ligação com a espiritualidade ou com a vida religiosa. Seja aqui na igreja, seja entre os irmãos, no seu local de trabalho, seja na inscrição do seu concurso, seja na forma como qual você educa seus filhos, seja no seu casamento, seja em seus relacionamentos, seja onde for que você estiver, nada podemos fazer sem nada. Reconhecer isso, somente ser humilde de espírito. Olha o que Tiago falou. Tiago, irmão de Jesus, pastor da igreja de Jerusalém, em sua epístola, no capítulo 4, do verso 13 ao 5, diz assim,
Atendei agora, vós que dizeis, está falando para a gente, ó, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Tiago está dando exemplo aqui de qualquer plano que o homem pode fazer, qualquer plano de vida. Ele segue dizendo, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. É a lição que Tiago nos dá. Tiago nos dá uma lição que está em conformidade com Mateus capítulo 5, versículo 3. Que nós temos esse tipo de pobreza em nós. Não há em nós condições alguma. Fazemos nada em nossa vida sem o auxílio. Essa é a primeira marca. A segunda marca de um verdadeiro cidadão do reino de Deus, segundo Jesus, é que ele chora. Olha o versículo 4. Bem-aventurados os que choram. Choram. Você chora? Você pode estar falando comigo agora. Então, pastor, estou dentro. Chorar é comigo mesmo. Quem tem facilidade para chorar? Não sentiu, está chorando já. Ele nem recebeu a notícia, já está chorando. Chorar, as lágrimas correm. Felipe Edilane. Tem um amigo, ele, um pastor, ele falava que tinha facilidade de pregar porque a esposa dele já chegava chorando lá na igreja, né? Ele estava, irmãos, vamos abrir a Bíblia, a irmã já estava chorando aqui. Aleluia, glória a Deus. Era fácil assim. O choro, irmãos, é um tema recorrente nas Escrituras. Por várias vezes a Bíblia nos ensina que o choro do cristão, as lágrimas do cristão serão tratadas por Deus. Mas nesse ponto, nas bem-aventuranças, não é esse tipo de choro que Jesus está se referindo. Jesus não está se referindo aos que choram por qualquer motivo ou choram por chorar. Jesus também não estava se referindo àqueles que choram nem mesmo por questões genuínas. Eu acho que nós não choramos à toa, não é verdade? Criança chora à toa, adulto não chora mais à toa. Claro, nem sempre criança chora à toa, mas criança consegue chorar sem motivo. Mas normalmente, quando choramos, nossos choros, nossas lágrimas, têm uma razão muito séria, mas preste atenção, não era esse tipo de choro que o Senhor Jesus tinha em mente quando ele disse que bem-aventurados são os que choram. Nesse ponto das Escrituras, Cristo estava se referindo somente àqueles que choram pelo pecado. É desses que Jesus está falando. Em dois aspectos. Jesus estava se referindo àqueles que choram, em primeiro lugar, pelo pecado da humanidade, pelo pecado dos outros. Você já pensou nisso? Você já ouviu isso alguma vez na sua vida? A necessidade de chorarmos pelo pecado da humanidade. É desses que o Senhor Jesus está se referindo. Jesus está se referindo àqueles que se incomodam tanto com o pecado, não no sentido de julgá-los, não no sentido de condená-los, mas que se incomoda no sentido de se sentir entristecido pelo que o pecado tem feito nessa história, ao ponto de chorar diante do Senhor. Isso acontecia com o salmista. Salmo de número 119, versículo 136, diz assim, ó: torrentes de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Se nós olharmos para Jesus, houve dois momentos no ministério de Jesus narrado nos evangelhos que Jesus chorou. O primeiro foi diante do túmulo de seu amigo Lázaro, de Betânia, João capítulo 11. Há 4 dias Lázaro estava morto. Jesus era amigo pessoal de Lázaro e de suas irmãs, Marta e Maria. Quando Jesus viu a multidão de amigos, vizinhos e familiares chorando a perda de Lázaro, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus também chorou. Não é verdade? Por que Jesus chorou?
se ele sabia que dentro de alguns instantes Lázaro estaria de volta. Jesus não chorou da mesma forma que a multidão chorava, não. O choro daquela multidão, dos amigos, da família, de todos os vizinhos da aldeia de Betânia, era um choro desesperador de quem acabara de perder um grande amigo como Lázaro. Era um choro de quem, como nós, não sabe lidar com a morte, porque não fomos feitos para lidar com a morte. Nós fomos criados originalmente para sermos eternos, para sermos infinitos, para vivermos para sempre com Deus. A morte é uma intrusa em nossa história. A morte só entrou na história agarrada pelos braços do pecado. Não fosse o pecado, não haveria morte. Por isso que nós não sabemos lidar com a morte. Dependemos do Espírito Santo nos consolando. Isso acontecia com os irmãos do passado, mas Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar. Jesus tinha saído de onde estava e foi para Betânia somente para ressuscitar Lázaro. Então, por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Jesus chorou porque ele, muito provavelmente, porque o pecado é capaz de fazer. Como que o pecado traz desgraça, enfermidade, tristeza para a humanidade. Como que mesmo servos de Deus, como Marta e Maria, sofriam as consequências da praga do pecado em nossa história. Por isso Jesus chorou. Em um outro momento da história de Jesus, chegando no final do seu ministério terreno, caminhando para Jerusalém, quando Jesus avistou a cidade santa e lembrou como que aquele povo era impenitente. A Bíblia diz que Jesus, quando olha para Jerusalém e lembra que era um povo que não se arrependia, Jesus mais uma vez chorou. Lucas capítulo 19, versículo 41. Mais uma vez o Senhor chorou, não porque estava desesperado, não porque estava simplesmente triste por alguma circunstância dessa vida, alguma demanda dessa vida. Não, Jesus chorou porque ele viu mais uma vez o que o pecado é capaz de fazer. Então, em primeiro lugar, bem-aventurados são os que choram por causa do pecado. Outros da humanidade, mas de si também. Não é somente bem-aventurado aqueles que choram pelos pecados dos outros ou da humanidade, mas também aqueles que choram por causa dos seus próprios pecados, com genuíno arrependimento. Esses também, segundo Jesus, são felizes de verdade. Então, segundo Jesus, uma das marcas de um cidadão do reino, uma das marcas do verdadeiro discípulo, é que ele não se alegra mais com o pecado. Pelo contrário, o pecado pode até produzir satisfação momentânea, mas é seguido por vergonha e por choro. Esse é um cidadão do reino. Um cidadão do reino não é aquele que deixou de pecar. Apesar de termos sido livres das algemas do pecado, ainda pecaremos, ainda viveremos na companhia do pecado, enquanto não tivermos o nosso corpo transformado. O cidadão do reino é aquele que não se alegra mais com o pecado. Quando peca, se envergonha e se desce. Preocupante é quando perdemos a sensibilidade em relação ao nosso pecado. Preocupante é quando perdemos essa poder, essa condição, o pecado nos levar às lágrimas. No lugar das lágrimas, nosso pecado só gera alegria. Então, a primeira marca, o cidadão do reino é humilde. A segunda marca, o cidadão do reino chora, não por coisa qualquer, nem mesmo pelos motivos justos, mas chora pelo pecado da humanidade, do seu próprio pecado. A terceira marca do cidadão do reino é a mansidão, aqui no versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ser manso, irmão, é o contrário de ser desagradável, rude, ríspido, indelicado, grosseiro, estúpido. Mas nesse ponto, quando Jesus falou de mansidão, estava se referindo especialmente àqueles que são mansos diante de Deus, aqueles que se humilham diante de Deus, reconhecendo sua total dependência, marca encontrada no primeiro sinal apontado por Jesus.
Então, reconhecer nossa total dependência é sinal de mansidão. Como consequência disso, seremos mansos também com os outros. A dinâmica é essa: reconhecer quem somos diante de Deus, constrangido nos humilharmos diante do seu coração em espírito de mansidão. Fatalmente, a forma de nos relacionarmos com outros será com mansidão. Mas nós só aprendemos a ser mansos de verdade com Jesus. Ninguém aprende a ser manso de verdade com pastor, com professor, com mestre, Dalai Lama. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, diz assim, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, manso. Quando a gente faz um seminário piedoso, não é qualquer seminário não, piedoso. Ou que já concluí, podem dar comigo. Não é em todo seminário não, mas a primeira coisa que a gente aprende é aprender com Jesus. O camarada que vai para um seminário, ele volta altivo do seminário, orgulhoso, soberbo, ele aprendeu com outros mestres, não com Jesus. Quem aprende com Jesus aprende isso aqui, ser manso e humilde de coração. A mansidão, segundo escreveu Tiago, capítulo 3, versículo 13, a mansidão é uma marca, é uma característica da verdadeira sabedoria. Olha o que disse em Tiago, o que está escrito em Tiago 3,13. Quem entre vós é sábio ou inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder em suas obras. Então o Evangelho nos aponta para essa dura realidade de que quanto mais o homem se torna inteligente, quanto mais o homem se torna sábio, mais manso ele precisa ser, mais humilde ele aparecerá. Essa é a terceira marca, a mansidão. Partimos para a quarta marca de um cidadão do reino, que é o anseio por justiça. Olha o versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É aquele que tem prazer em fazer o que é justo, mas não o que é justo aos nossos olhos. O Senhor Jesus não está tratando de justiça humana, não está tratando de leis humanas, mas de lei de Deus. Então, ter sede, ter fome por justiça aqui, são aqueles que têm prazer em fazer o que é justo e reto aos olhos de Deus. A justiça que Jesus estava se referindo aqui não é a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Quando Jesus disse que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ele estava se referindo ao desejo ardente de fazer a vontade de Deus e viver somente para a vontade de Deus, viver de forma que agrade ao Senhor e somente isso. Em outras palavras, feliz mesmo é quem vive para agradar ao Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Esses são os felizes. Um outro aspecto de ter fome e sede de justiça é ter um forte anseio, é viver na expectativa de morar no reino eterno. Haverá um reino eterno. Nós aguardamos o reino eterno, onde, como diz a canção que cantamos por último, nós iremos cantar para sempre. Grandioso és tu. Esse reino eterno será um reino de justiça perfeita. Então, ter fome e sede de justiça também tem esse significado. Bem com expectativa pelo dia em que as injustiças serão eliminadas definitivamente. Quem tem fome e sede de justiça, no sentido de desejar viver para agradar ao Senhor, expectativa de um novo, consequentemente vai ter suas ações, né, formadas. Nós não iremos conseguir um mundo mais justo com revoluções,
com política. Conseguimos um mundo mais com o evangelho. À medida que mais homens e mulheres caracterizam o cidadão do reino. Isso é justiça. A quinta marca de um cidadão do reino é a misericórdia, irmãos. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Quem são os misericordiosos? São aqueles que estão conscientes de que são indignos, porém foram atingidos ou alcançados pela misericórdia de Deus. E que se não fosse por essas misericórdias, eles não seriam apenas pecadores, mas seriam pecadores condenados. Consequentemente, são misericordiosos com os outros também. Resumindo, misericordioso é aquele que sabe que merecia a morte e a condenação eterna, mas Deus escolheu nos alcançar com seu perdão. Isso é misericórdia. Eu já disse aqui que misericórdia é abrir mão do direito de ferir. Imagine você em um julgamento em que você é a vítima. Aí o juiz dá um veredito, ele chega para você e fala: você agora, você ganhou a causa, realmente você é vítima e você tem agora o direito de pegar essa espada e ferir quem te magoou. Misericórdia é você pegar a espada e guardá-la. Abre mão do seu direito, fazer justiça em cima de alguém, de ferir alguém de forma justa, não é de forma leviana, não, de forma justa. Quando nós abrimos mão dos nossos direitos em prol de outra pessoa, estamos agindo com misericórdia. É isso que a Bíblia, é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Não apenas justiça, não apenas sermos famintos, afoitos por justiças, mas precisamos desenvolver em nós esse aspecto, essa marca. Porque nós fomos alvos de grande misericórdia, então também temos quase que por obrigação sermos misericordiosos também com todos que falham conosco. Não podemos esquecer que só estamos vivos, só estamos hoje aqui. Hoje só estamos aqui reunidos, porque segundo falou o profeta Jeremias, misericórdias do Senhor se cada manhã. Não vai acontecer. Mas o dia que botar o depósito de misericórdias de Deus para conosco, Mateus capítulo 18, a partir do verso 3, b, conta a história ou a parábola do credor impassível. Lembra dessa parábola? Jesus contou que havia um homem que devia uma fortuna ao rei. Fortuna impagável. Alguém calculando a fortuna daquele homem, se fosse em dias de hoje, seria algo em torno de 35 milhões de dólares. Imagine você com uma dívida de 35 milhões de dólares. Dólar R$5. Detalhe. A Bíblia diz, Jesus contou que esse homem não tinha como pagar, então ele clamou ao rei, o rei lhe perdoou sua dívida, que era impagável. Quando ele sai da presença do rei, ele encontrou o seu conservo, seu irmão da igreja, que lhe devia o equivalente a 100 dólares. 100 dólares. E ele pega o seu irmão, que não tinha como lhe pagar, e começa a esmurrar o seu irmão, exigindo o pagamento de dívida. O infeliz, o miserável, tinha acabado de ter sua dívida impagável perdoada e não consegue perdoar a dívida de seus irmãos. A Bíblia fala, Jesus contou, essa parábola foi contada por Jesus, e por causa disso, verdugos, sabe o que é verdugos? Torturadores. Pegaram aquele indivíduo, levaram ele para a masmorra e o torturaram, enquanto ele não quitasse a sua dívida impagável com torturas.
É o que espera aqueles que abrem mão da misericórdia e com sangue nos olhos só fala de justiça, de direito, porque é meu, porque me deve, porque eu mereço, porque eu fiz por merecer, eu fiz por onde, você me afrontou. Enfim, a gente acha que todo mundo é devedor da nossa vida. Não nos encontramos, não nos percebemos devedores de ninguém. Ninguém te deve nada. Você lembrar do tamanho da dívida com Deus perdoado. A sexta marca do cidadão do reino de Deus é a pureza. Versículo 8. Bem-aventurado os limpos de coração. Não há a menor possibilidade, irmãos, de pecadores verem Deus. Não há. Falávamos isso no nosso pequeno grupo. O pecado criou um abismo intransponível no relacionamento do homem com Deus. O pecado nos mancha, nos suja e imundos não podemos nos aproximar do Senhor. Então, essa sexta marca destacada por Jesus nos adverte que quem quiser um dia ver o Senhor, é necessário que passe primeiro por uma purificação verdadeira. Ser limpo de coração aponta para uma lavagem realizada pelo Espírito Santo em nossa vida de forma completa. Não há menor possibilidade de alguém com coração impuro chegar diante de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, em a qual ninguém verá o Senhor. A sétima marca do cidadão do reino é o desejo por paz. Agora você voltou para a lista, né? De vez em quando a gente sai da lista, de vez em quando a gente volta para essa lista, verdade? O desejo por paz, versículo 9: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador, irmãos, não é viver em paz, não é viver em paz. Ser pacificador é promover a paz, é diferente. Seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, a principal missão de um pacificador é trabalhar para que haja paz entre Deus e os homens. Não é um cidadão do reino se ele pensa somente na paz aqui da terra. Aqui na terra. Em primeiro lugar, um cidadão do reino está incomodado com a inimizade que há entre Deus e os homens. Então um cidadão do reino trabalha para estabelecer a paz entre Deus e os homens. Como que nós fazemos isso? Pregando o evangelho, evangelizando, anunciando o evangelho para outras pessoas. A Bíblia diz que no Calvário foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele acabou com a inimizade que existia entre Deus e os homens. O Senhor Jesus estabeleceu a paz entre Deus e os homens. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que agora temos paz com Deus. Olha que alegria. Nós não tínhamos paz com Deus. Você poderia não perceber, mas você era inimigo de Deus, você estava em guerra contra Deus. Mas o Senhor Jesus veio como pacificador mor, o pacificador, o sumo pacificador, e estabeleceu o relacionamento entre nós e Deus. Então, em primeiro lugar, tem esse aspecto de pacificador. É aquela pessoa que não consegue dormir bem sabendo que seus amigos estão em guerra contra Deus e não sabe. Sabendo que seus amores, seus parentes estão em guerra contra Deus, é inimigo de Deus e não sabe. O pacificador deseja levar paz para essas paz em seu relacionamento. Mas é claro, ser pacificador também está relacionado à nossa missão uns com os outros. Estabelecer a paz entre os irmãos, uma missão nossa também. O pacificador, o filho de Deus, então o cidadão do reino dos céus, ou um verdadeiro discípulo, não é aquele que quando vê duas pessoas começando uma discussão, põe mais, como dizem, né, lenha na fogueira. Você é alguém assim? Ou confesse seus pecados hoje. Essa um aqui. Baseado na época de escola, como que a gente fazia quando via um começar a brigar com o outro? Marcava no chão, nem cuspia, a mãe do outro. Queria era ver briga.
briga. Eu não deixava. Ai, falou da mãe. Guardada todas as proporções, às vezes a gente se comporta assim também, não é verdade? Está vendo duas pessoas que às vezes estão se desentendendo, às vezes só desentendimento. Uma falou uma coisa, outra entendeu outra. Às vezes uma coisa boba. E a gente, ao invés de agir como pacificador, acalmando as febres, jogando um balde de água fria, a temperatura que está elevada demais, as brigas, não é assim que um discípulo do Senhor Jesus faz. Um filho de Deus não põe lenha na fogueira da desavença. O filho de Deus deve ser como uma compressa, combate a febre. Quando os nervos estão aflorados, quando os ânimos estão aflorados, os servos de Deus, os filhos de Deus chegam estabelecendo a paz. Falando de forma mansa, volume, parando as brigas, reconciliação. A oitava marca do cidadão do reino, eu preciso avançar, é que o cidadão do reino sofre perseguição. Agora a gente está fora da lista de novo. Tem umas características que a gente até gosta, né? Chorar, a gente gostou de chorar, na outra, choro. Jesus falou que o cidadão do reino, ele sofre perseguição, versículo 10 e 11. Bem-aventurado, ou seja, feliz de verdade, são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, versículo 11, sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus, nesse ponto, resumiu a vida dos seus discípulos em uma vida de perseguição, insultos, zombarias e calúnias. Jesus nunca tentou iludir seus discípulos com falsas promessas. A pregação do Senhor Jesus não era o seguinte: você vem para cá que você vai parar de sofrer, vem para cá que tudo vai se resolver em sua vida, você vai viver em paz, vai viver em prosperidade, tudo vai para frente. Não era essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus para os seus discípulos era de perseguição, calúnia, zombaria e insultos. Que proposta! Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: me sigam, que vocês serão perseguidos, insultados e caluniados. E mais, as perseguições, os insultos, as zombarias, as calúnias são provas de que vocês são bem-aventurados. Vocês são felizes de verdade e são cidadão do reino. Paulo, falando ao seu discípulo Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: ora, todos. Isso significa todos. É 99%. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos. Ainda olhando para esse trecho sobre perseguição, olha o que diz o versículo 12, texto que lemos hoje. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que eram antes. O Senhor não está mandando a gente se alegrar no sofrimento, como se fosse bom sofrer. Não é isso. Não é bom sofrer. Sofrer não é bom. Ser perseguido não é coisa boa. A gente vê de vez em quando os irmãos, sei lá, por descuido, ficar clamando por perseguição, porque a perseguição vai purificar a igreja, a perseguição vai revelar quem são os verdadeiros crentes. Irmão, perseguição não é coisa boa, não é algo que devemos desejar. Devemos desejar avivamento, não perseguição. Não é por isso que o Senhor fala que nós devemos nos alegrar na perseguição. Mas Ele nos dá 2 motivos pelos quais podemos nos alegrar sim. Podemos nos considerar felizes de verdade ao sermos perseguidos. Eu vou falar primeiro o segundo motivo. O segundo motivo é porque é assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Jesus está dizendo o seguinte: à medida que vocês são perseguidos, lembrem-se
que a perseguição coloca vocês no mesmo patamar de homens como Isaías, Jeremias, Daniel, Moisés. Homens grandes, homens que aparentemente foram feitos de outro barro, não é verdade? A gente olha para a história desses homens do passado e fala, não é possível que eles eram homens iguais a gente, mas eram homens iguais a gente. Jesus está falando o seguinte, ó, a perseguição vai unir, vai botar vocês tudo no mesmo patamar, no mesmo nível. Vocês estarão enquadrados nos critérios, nos requisitos, num grupo seleto de homens como os santos apóstolos. Então, em primeiro lugar, nos alegramos na perseguição e nas calúnias. Porque os apóstolos, os profetas passaram também por isso. Em segundo lugar, melhor dizendo. Em primeiro lugar, que é o motivo mais importante, é porque é grande o vosso galardão. Porque nos alegramos na perseguição. Ela é passageira. Porque nos alegramos nas calúnias. São passageiras. Está chegando o dia para acabar. Chegando o dia que nós iremos reencontrar ou encontrar nossos irmãos que foram devorados por leões, arenas romanas no primeiro século. Homens e mulheres que entregaram a vida, que foram perseguidos por causa de Cristo do Evangelho. Está chegando um dia que nós iremos encontrar nossos irmãos que morreram incendiados dentro de igrejas cristãs, igrejas evangélicas, seja no Egito, onde tenha sido. Está chegando o dia que nós iremos encontrar os nossos irmãos que tiveram sua cabeça, que foram decapitados, foram filmado isso para que o inteiro visse. A cabeça dos irmãos rolaram pelo chão. Poucos anos. Encontrar os nossos irmãos que sofreram pelo. Está chegando o dia que todo sofrimento, toda dor, toda perseguição, todo insulto terá fim. Está chegando. E assim termina as bem-aventuranças. Temos aqui então o retrato falado de um verdadeiro discípulo de Jesus. E esse retrato falado foi feito pelo próprio Cristo. Temos aqui as marcas de um cidadão do reino. Um cidadão do reino é humilde de espírito, chora pelos pecados, tem mansidão, tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, pratica misericórdia, tem um coração limpo, é promotor da paz, principalmente da paz com Deus, e por isso tudo é perseguido nesse mundo. Há algumas observações sérias, irmãos, que preciso fazer para finalizar. A primeira observação é que as bem-aventuranças não são opcionais. Preste atenção nisso. Jesus não nos propôs um catálogo de virtudes para que nós escolhêssemos as que mais nos agradassem. Não é isso. As virtudes destacadas por Jesus devem ser encontradas, todas elas, em todos os cristãos. Nós não podemos olhar a lista das bem-aventuranças e escolher aquelas que a gente acha que vamos realizar com mais facilidade, ou que é mais importante no nosso contexto. Não. Todas as marcas devem ser encontradas em todos os cristãos. Segunda observação, as virtudes destacadas nas bem-aventuranças não são uma lista de exigência para sermos salvos. Não é isso. Quem pensa assim são os legalistas. As virtudes citadas por Jesus são marcas desenvolvidas na vida de quem já foi salvo. Lembra que Jesus estava falando com discípulos, não com multidão. Em terceiro lugar, nenhum de nós conseguirá desenvolver todas essas virtudes perfeitamente, o que não significa que podemos deixá-las de lado. Necessitamos da atuação poderosa do Espírito Santo, nos aperfeiçoando, desenvolvendo em nós essas marcas, nos moldando como o oleiro molda o vaso, para que a cada dia mais glorifiquemos a Deus com nossas vidas. Não conseguiremos desenvolver essas marcas sozinhos, com muita força de vontade, não conseguiremos. Precisamos do Senhor Jesus trabalhando em nós. Espírito Santo desenvolvendo essas marcas. Eu quero terminar com algumas aplicações práticas, porque depois de ouvir o que nós ouvimos,
que nós precisamos fazer? Como nós podemos desenvolver essas marcas, essas virtudes? Como que nós podemos a cada dia nos parecermos mais com o cidadão do reino? Em primeiro lugar, meditando na palavra de Deus. É a palavra do Senhor que vai gerar em nós esse caráter mais semelhante. João capítulo 17, versículo 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é a oração de Jesus. Imagina Jesus falando com o Pai, o Filho falando com o Pai sobre nós, dizendo o seguinte, santifica-os na verdade, santifica-os na tua palavra. Então, em primeiro lugar, precisamos nos dedicar mais à palavra. Em segundo lugar, precisamos nos dedicar mais à oração. Lucas 22:40 diz assim, orai para que não entreis em tentação. É através de uma vida de oração que a palavra que nós lemos, que a palavra que nós aprendemos será injetada em nossas vidas. É através da oração que nós teremos nosso caráter transformado, modificado por Deus. E por fim, e aqui eu termino, nós iremos desenvolver essa marca, tendo mais comunhão com a igreja. Irmãos? É participando dos cultos domingo de manhã. Relacionando com os irmãos durante a semana. Nós iremos desenvolvendo, praticando essas marcas das bem-aventuranças. Tiago, voltando, mais uma vez eu cito Tiago hoje aqui, Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Ou seja, é na congregação nós desenvolvemos as marcas do verdadeiro discípulo de Jesus. Pastor, eu consigo desenvolver essas marcas sozinho em casa? Na comunhão da igreja. É lidando com gente imperfeita, gente chata, com gente cheia de problemas. A igreja é assim, meus irmãos. A igreja é assim. A igreja é composta por pessoas problemáticas, difíceis. Mas é aqui que nós exercitamos a piedade, a mansidão. É aqui que nós exercitamos o domínio próprio. É aqui que nós exercitamos a misericórdia. É aqui que nós exercitamos essas marcas que o Senhor Jesus dá, que o Senhor Jesus cria em nossas vidas. Amém? Fala com Deus. Só do louvor, por favor. Pai querido, mais uma vez nós agradecemos por Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que nos traz sérios alertas nessa manhã. E quando a gente faz uma espécie de checklist, nós chegamos à conclusão que estamos muito longe do ideal, estamos muito longe do perfil de um verdadeiro discípulo. Há várias marcas dessas aqui que são distantes da nossa história, outras quais nós conseguimos cumprir de forma completamente imperfeita. Em todas elas nós falhamos, ó Deus, em todas elas. Por isso nós precisamos da atuação do Teu Espírito Santo, nos moldando e nos santificando. Nós somos completamente dependentes de uma atuação soberana de Deus, mudando o nosso caráter, mudando nossa personalidade, mudando nossas atitudes, para que sejamos a cada dia mais semelhantes com Jesus e mais semelhantes com o discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. E sejamos reconhecidos com as marcas de um cidadão do reino. É o que nós desejamos, ó Deus. Nos dê essa graça. Para isso, grave a Tua palavra em nossos corações, para que sejamos transformados por ela. Em nome de Jesus.